famosa frase, faça do limão uma limonada? Pois então, eu fiz diferente. A minha limonada tinha massa, recheio, um chantilly maravilhoso e horas de dedicação. Era a minha famosa tortinha de limão. Tudo começou aos 12 anos com a simples vontade de ter o meu próprio dinheiro e de mudar a minha realidade. Comecei arrumando cabelos e decorando caixinhas de MDF para vender. E de forma quase que inconsciente, eu entendi que era um caminho muito simples e lógico de trilhar. Se eu quero algo, eu trabalho e conquisto. É como se na vida houvesse um livro de regras e a regra número 1 de qualquer pessoa de sucesso é ser inconformada com a realidade em que vive. E justamente por não me conformar em estar na média, consegui contrariar as estatísticas do meu meio e entrar em uma faculdade de odontologia. Mas me deparei com materiais caros, 8 conduções por dia e 4 horas diárias no transporte público. Horas essas que poderiam ser ociosas, mas que eram utilizadas como tempo de estudo e transformação. Então me tornei a Mica que vendia roupas no Instagram, que dava aulas de inglês nas horas extras e ainda trabalhava para não desistir do sonho de ser cirurgiã dentista. E no meio de tudo isso, quando a necessidade bateu na porta, fui vender as minhas famosas tortinhas de limão. Era somente eu, Deus e minha bolsa térmica com várias unidades para vender. E a motivação para tudo isso? Mudar a minha realidade e a realidade da minha família. E algo surgiu na minha vida que me fez crescer vários anos em um só. E descobri que a vida é maravilhosa e curta demais para fazer o básico e viver na média. E é por isso que aqui e agora não é sobre mim, é sobre você. É sobre a chave que eu posso mudar na sua mente a partir dos próximos minutos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje eu tenho a honra de estar entrevistando Micaele Gomes, essa empresária maravilhosa. Muito obrigada, Micaele, por você estar aqui hoje e a ter aceitado o desafio. Imagina, é um prazer estar aqui. Bora inspirar essas mulheres e falar sobre empreendedorismo, sobre essa história que inspira muita gente e como eu cheguei até aqui. Que legal. Conta um pouquinho pra gente, pra mim, para as pessoas que estão nos assistindo, quem é Micaele Gomes, de onde a Micaele Gomes veio, qual foi a sua trajetória até aqui? Certo. Eu venho de uma família muito humilde, do interior do Piauí. O meu pai morava naquelas casas de barro, sabe? Que eles mesmos faziam. Aquelas casas que passam no Fantástico. Olha, como é a vida no interior do Piauí. Enfim, era exatamente assim. E ele começou a entender que lá ele não conseguiria um trabalho que mudasse a realidade dele. Então veio para São Paulo, assim como muitos nordestinos, à procura de uma oportunidade melhor aqui. E começou a trabalhar na CEAGESP. Depois ele trouxe a minha mãe. E eu nasci aqui em São Paulo, mas a minha família é toda nordestina. E desde sempre eu vi que os meus pais trabalhavam muito para me dar as coisas que tinham em casa, né? Para não faltar nada em casa, para eu conseguir vestir, calçar e comer bem. Eu falo que a minha família não era uma família rica, mas a gente também não passava fome, sabe? Era algo assim que era o básico. Se tinha um tênis de R$ 300 e um de R$ 50, qual que a gente ia escolher? O de 50, com certeza, porque faria diferença no fim do mês, sabe? E vendo essa realidade da minha família, eu sempre entendi que se eu queria dinheiro, se eu queria um lanchinho da escola, se eu queria comprar uma roupa nova, eu tinha que trabalhar e conquistar o meu. Aí, desde pequena, eu falei, olha, eu vou dar um jeitinho aqui de arrumar dinheiro. Então, eu comecei a fazer o cabelo das minhas tias e das vizinhas. Eu arrumava o cabelo de todo mundo ali, cobrava 10, 15 reais. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar em van escolar, como monitora. Já fiz caixinhas Já fiz, sabe aqueles nichos de parede? Só que o que eu fazia era com palito de sorvete. Aí só a família comprava, porque, né, quem ia comprar ali um nicho de parede? Mas eles compravam para ajudar. Depois de um tempo, eu comecei a estudar para passar no vestibular. Estudei 1 ano para passar nesse vestibular, então, nesse 1 ano eu comecei a trabalhar como recepcionista de uma autoescola. E aí, como recepcionista, eu vi que na frente da autoescola tinha uma loja de MDF, comprei MDF, fui vender também as caixinhas, então assim, sempre procurando alguma coisa. E aí, depois de um tempo, passei no vestibular, graças a Deus, passei com a nota do Enem, numa faculdade particular,
e comecei a cursar odontologia, que era o meu sonho. Aí, cursando odontologia, eu já tinha entendido que a gente tinha que se colocar nos lugares certos. Então, se eu queria que eu tivesse um resultado muito bom na odonto, eu tinha que estar onde dentistas muito bons estavam. Aí eu já comecei a fazer os meus estágios, enfim. E eu lembro que antigamente, né, quando eu estava indo para a faculdade ali, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Era muito tempo, tudo assim de transporte público, pegava trem, ônibus, metrô, era lá na Moca, sabe? Então, saía aqui de Barueri, ia lá para Moca e voltava, fazia estágio aqui em Alphaville. E aí, depois de um tempo, eu comecei a dar aulas de inglês na FISC, lá em Carapicuíba, e comecei a vender roupas e joias na rua, tudo junto. Era a faculdade, era o estágio, era roupas, Mil e uma joias, tudo. utilidades. O que desse para eu vender, eu estava vendendo. Porque eu entendi que as vendas que colocariam realmente dinheiro no meu bolso, eu estava ali no estágio, mas de toda forma eu já tinha entendido que eu precisava vender. E aí, depois de um tempo, entrou a pandemia, e eu comecei a vender tortas de limão na rua, como no vídeo que passou aí. Era exatamente dessa forma. Então eu saía, na verdade eu fazia as tortinhas, eu saía para entregar, eu vendia, eu que fazia tudo ali, porque a FISC faliu, a unidade Eu que eu vi você metendo trabalhava. a mão na massa. É, fazia tudo ali. Então a FISC faliu, o estágio já estava ali atendendo pouco paciente, porque era pandemia, as lojas, ninguém estava mais comprando roupas e joias. Eu falei, eu vou vender o que as pessoas vão continuar comprando, que é comida, né, doce. E aí eu comecei a vender as tortinhas e foi nesse tempo que eu conheci o digital. Aí eu entrei no digital e tudo mudou a partir daí. Que legal. E como surgiu essa ideia de método Mulher Milionária? E qual é o principal objetivo desse método? O principal objetivo é mostrar para mulheres comuns que elas conseguem ganhar dinheiro através da internet. É mostrar para aquela mãe que quer trabalhar em casa, aquela mãe que não quer sair do lado do filho, ou que hoje não está do lado do filho, está trabalhando fora justamente porque não tem uma outra oportunidade. E é mostrar para as mulheres que não importa onde elas estão, existe um outro lugar muito mais incrível que elas conseguem alcançar e que elas vão alcançar, só depende delas. Então é um treinamento que ensina mulheres a trabalharem com o digital, aparecendo ou sem aparecer também. Isso já era uma vontade ou foi algo assim, não, esse é meu propósito, falar com mulheres e aí eu quero criar esse método para ajudar outras mulheres. Foi isso que você sentiu no seu coração? Como foi essa sensação para, não, é esse nome, é isso que eu vou fazer? Como Na foi? verdade, era só uma vontade, mas não era ainda o meu propósito. Eu descobri o meu propósito enquanto eu caminhava. Eu não estava ali parada e falei, esse aqui é o meu propósito. Não, eu fui caminhando e entendi que era o meu propósito, porque eu comecei como afiliada. Um afiliado é uma pessoa que vende produtos de outras pessoas. Então, eu vendia outros produtos de maquiagem, de emagrecimento, preparatório para vestibular. Então, eu vendia produtos que não eram meus e ganhava uma comissão por isso. Eu ganhava 65, 70, 80% das vendas que eu mesma fazia. E eu tinha comprado um treinamento para entender sobre isso. Aí depois de um tempo eu falei, por que que eu não posso ser a dona desse treinamento? Já que hoje eu tenho muito mais conteúdo, conhecimento, eu consigo realmente ajudar as pessoas. Então eu comecei a vender o meu conhecimento num treinamento. E inclusive é o que eu ensino hoje. Eu ensino as mulheres a pegarem o conhecimento que elas têm e colocar dentro de um treinamento, de uma mentoria, de um e-book. Eu mostro como fazer para ganhar dinheiro vendendo esse conhecimento. E foi nesse tempo que eu descobri o meu propósito. Quando eu lancei o método, aí eu falei, nossa, é isso. Eu quero falar para mulheres, eu quero ensinar as mulheres e eu quero mostrar que existe liberdade, que existe realmente uma forma de ganhar dinheiro segura na internet. E quando você começou, você tinha capital para isso? Ou você simplesmente foi igual, eu olhei ali aquele negócio, vou fazer, e tipo, você não tinha nenhum capital e você falou, não, vou montar esse treinamento aqui, eu vou começar. Não, não tinha. Tanto que eu até brinco, eu falo nas minhas palestras que eu peguei o cartão emprestado do meu pai, e é realmente verdade, eu peguei o cartão, paguei um curso de R$ 147, e depois de um tempo eu falei para ele, olha, no mês que eu fizer R$ 100 mil de lucro, eu vou te dar uma caminhonete 0 km.
E aí, uns 2 meses, 3 meses depois eu dei o carro para o meu pai. Então eu não tinha porque era pandemia, já estava ali tudo caindo. Eu fui mandada embora da Fisk porque ela faliu, o estágio também já não estava, eu não estava vendendo minhas roupas. Eu falei, nossa, então eu vou ter que me virar aqui e ver o que está acontecendo num outro lugar para eu entrar nisso. Aí eu entrei de cabeça, eu falei, ou dá certo, ou dá certo. É como se tivesse encontrado um baú do tesouro, sabe? Meu, é Sim. isso aqui, então eu vou fazer dar certo. E aí você fez os cursos online e começou a vender Isso, e funcionou. funcionou muito. Tá Mudou vendo? minha vida? Eu acredito muito que quando é o propósito, quando a gente faz o que a gente gosta, né, e que a gente se encontra no propósito, Deus vai lá e abre portas Sim, gigantes e não tem como dar errado. E outra, às vezes tem muitas pessoas, né, gente, esperando o perfeito. Ah, eu só vou fazer quando eu tiver. Ah, eu só vou fazer quando for rosa. Ah, eu só vou fazer quando for a cadeira certa ou a câmera certa e não começa. Né? A gente vê várias pessoas aí que começaram, às vezes, com uma câmera bem antiga, mas eu comecei começaram. assim. Então, Foi exatamente assim. Eu comecei num hotel lá em Santos. A gente estava indo gravar o treinamento lá em Santos, num quartinho que eu tinha a mosquinha, que eu tinha pego, e a câmera era emprestada, a lapela era emprestada. Eu comprei um flip chart e gravei num hotel. Essa gravação, a primeira gravação do treinamento, colocou mais de R$ 1 milhão no meu bolso em 25 dias. Então eu falo para as pessoas também, não dá para esperar o momento perfeito. Enquanto você não se colocar no campo de batalha, nada vai melhorar, nada vai mudar. Então eu me coloquei no campo de batalha e falei, eu vou fazer. Que desse ali 10 mil, 20 mil reais só, né? A gente, é muito, mas que desse 10 mil reais. Em comparação ao que a gente ganha com a internet, 10 mil é pouco hoje, mas daria algum retorno. E deu mais de 1 milhão no primeiro mês de vendas do treinamento, e depois a gente fez outros milhões aí. engraçado, né? Você começou querendo, talvez no seu coração, como você falou, 10, 20 mil reais já era ótimo para você naquele momento, para quem estava vendendo, né, várias Sim, coisas, porque a gente sabe que o que você vendia não era tanta coisa assim para dar esse lucro gigante, exato. mas você pensou assim, não, tá 10, 20 e veio o extraordinário de Deus na sua Sim, vida. Eu não sei se você é cristã, só. se você tem muita fé em Deus, mas eu tenho certeza que você deve ter tido isso naquele momento e ele foi lá, ouviu seu coração e acreditou, Com assim certeza. como você acreditou muito mais. E é uma coisa que eu até postei ontem. Deus gosta que a gente faça tudo com amor. Ele não quer que a gente faça o perfeito, porque a gente não vai chegar na perfeição. Mas Sim, Ele quer que a gente faça tudo com amor. Isso é muito legal, parabéns. obrigada. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao construir esse império digital? Os maiores desafios foram, na verdade, comigo mesma, sabe? Comigo em relação às crenças limitantes, à procrastinação, aos pensamentos que vinham ali, putz, mas e se não der certo? Ah, mas e se agora der errado? E o que que eu vou fazer? Enfim, foi mais uma questão de briga interna do que com outras coisas. A gente vê vários problemas, ok, isso aí a gente vai resolvendo, a gente vai ultrapassando, mas se a gente não está tratando internamente, obviamente a gente não vai estar bem para tratar por fora, sabe? Então acho que os maiores desafios foram as crenças, foi essa questão também do crescimento muito rápido. Eu tive um crescimento absurdamente rápido, então eu era, sei lá, uma bebê, sabe? Eu comecei com 21 anos, 22 anos, estava na faculdade ainda de odontologia, inclusive não larguei a faculdade. Eu já tinha feito ali o primeiro R$ 1 milhão e eu falei: "Meu, eu passei muito tempo para estar aqui", sabe, eu estudei muito, eu estava no terceiro, quarto ano da faculdade, eu falei: "Eu não vou largar, não vou deixar esse ciclo aberto, eu quero encerrar esse ciclo". Então eu trabalhei com o digital em paralelo à faculdade. Então acho que era mais, assim, a questão de lidar comigo e com esse crescimento muito rápido. E você teve muitas pessoas negativas, pessoas que criticaram, que Até falaram hoje. não vai dar certo, para que você está fazendo isso? Às vezes até gente da família que falou assim, minha filha vai passar no concurso, minha filha vai fazer isso. Sim.
ou às vezes nem filha, né, sobrinho, tios, avós, que não estão ligados nessa era hoje, né, e não acreditam muito, mas você teve muitas pessoas, e como você lidava com isso? Eu tive algumas pessoas, mas eu digo que essas pessoas não eram tão importantes para mim ao ponto de escutá-las, porque o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e o meu noivo me apoiavam, e eram as pessoas, na verdade ainda são as pessoas mais importantes para mim. Então, se eles estavam apoiando, por que eu vou escutar um tio distante? Ah, uma pessoa que, por exemplo, a minha avó, eu amo e respeito, mas a opinião dela em relação a esse assunto não é tão válida. Por quê? Porque ela não entende sobre isso, ela mal tinha celular ali quando eu estava começando. Inclusive eu dei um celular para ela depois que eu comecei, aí ela começou a falar comigo pelo WhatsApp, mas a minha avó não teria esse respaldo. Ela não saberia dar realmente um conselho em relação a isso, porque ela não entende sobre o digital. E não que ela tenha criticado, ela nunca criticou, ela tem muito orgulho. Mas só um exemplo, assim, porque eu sei que muita gente passa por isso, muita gente não tem esse apoio da família, muita gente tem medo ali das críticas, e eu sei que as críticas às vezes vêm de dentro de casa, mas dentro de casa eu não tinha, era mais assim a galera distante, e quando falavam, eu fingia que não era comigo, porque eu sabia que estava tendo resultado. E algo que eu sempre falo, inclusive nas lives no Instagram, é que quando você quer começar, você recebe críticas. Quando você começa, você também recebe. Quando tá dando certo, continua recebendo. Quando já deu certo, você recebe mais ainda. É, vamos dizer que proporcional ao que você está fazendo no mundo, sabe? Então, quando eu comecei, não dá certo, isso aí é golpe, isso aí é pirâmide, não vai funcionar. Aí, quando eu comecei a ter um retorno, ela ganha, mas isso aí logo logo acaba. Depois de um tempo, eu escutei de algumas primas, ela ganha, mas nem é isso tudo. Então, aí depois que eu fiquei multimilionária, mas isso aí não funciona não, isso aí é tudo o pai dela que banca. Sendo que meu pai, ele tá ali comigo, ele apoia em tudo, mas ele não conseguiria bancar toda essa vida que a gente tem, que na verdade eu dei pra ele depois de um Ou quando tempo. não, a gente escuta muito, né? Ah, ela fala isso, mas nem faz. Sim, Ou nem é isso tudo, é. deve estar enganando os outros. Uhum. É o que a gente mais escuta, É o que né? mais escuta. É muito triste. Micaele, você menciona que já impactou mais de 100 milhões através do digital. Como você mede esse impacto todo? A gente mede esse impacto através das plataformas. Então, nós temos as plataformas digitais, que são Hotmart, Rubla, Qify. A gente tem as plataformas que a gente vende os infoprodutos, né, que são cursos digitais, e temos todos os números disponíveis lá. Então, são mais de 100 milhões de reais faturados, com uma margem líquida de 35% a 40%, e mais de 350 mil alunos. Então, a gente tem todos esses números nas plataformas, dá para ver quantas pessoas acessam o produto, quantas pessoas veem hoje, quantos já assistiram, quantos entraram para revisar uma aula, enfim, tem tudo na plataforma. Legal. O que você considera essencial para mulheres que desejam alcançar a independência financeira? Sem dúvida alguma, utilizar o digital, independente do que a mulher faça. Nossa, Mica, mas eu sou uma manicure, eu sou uma dona de casa, eu sou médica, eu sou esteticista, eu sou apresentadora. Então, se quer realmente impactar vidas e ganhar mais dinheiro, é utilizar da internet para vender o seu conhecimento. Por mais que hoje você ache que não tem tanto conhecimento assim. Todo mundo tem um conhecimento para vender. Eu falo que tem tipo uma escadinha. Tem pessoas que estão acima e pessoas que estão abaixo. Então tem pessoas hoje que não sabem sobre o digital. Então eu vendo para essas pessoas. Mas tem pessoas que já sabem sobre o digital, então não é para essas pessoas que eu vendo. Às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Mas será que eu vou vender? Vai, porque tem gente que não tem o conhecimento que você tem. Então é utilizar da ferramenta mais poderosa, da rua mais movimentada do mundo para vender. Eu sempre dou o exemplo de uma loja. Então imagina que tem uma rua sem saída e tem aqui a avenida mais movimentada da cidade. Onde que você prefere colocar a loja? Não vai ser na rua sem saída, você não vai vender nada. Então aqui a gente tem a oportunidade da rua mais movimentada, onde você consegue impactar muitas pessoas, e o mais importante de tudo isso é que é de graça. Você não tem que pagar para estar na internet, você não tem que pagar para estar no Instagram gerando conteúdo, você não tem que pagar, por exemplo, para criar um curso. Dá para criar um curso com o que você já tem. No máximo eu compraria um microfone para o áudio ficar bom, mas dá para gravar com o celular, com o microfone e colocar para vender.
E qual dica você daria para essa mulher que está aí do outro lado, só esperando o perfeccionismo? Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, como você acabou de falar, às vezes só um microfone é tudo. Mas mesmo que ela não tenha, qual dica que você dá? A dica que eu dou para você que está esperando para começar no digital, que está esperando o momento perfeito é: se coloque em movimento. Enquanto você não der um passo, você não vai ter o restante do caminho, entende? É aquela, né, que a gente fala, Deus, se a gente der o passo, Deus coloca o chão. Enquanto você não der o passo, não vai ter o chão para você pisar. Então vai se colocando em movimento e vai fazendo detalhe por detalhe que uma hora você vai descobrir qual é o verdadeiro jeito de fazer com o que você tem em mãos, de fazer com o que você tem aí disponível para você. Legal. E como você conseguiu expandir sua atuação para mais de 90 países? Que Através... impressionante, hein? É muita gente, né? São vários lugares do mundo. A gente expandiu de uma forma, eu vou dizer para você que nem foi intencional. Não foi intencional. No início a gente vendia muito aqui no Brasil, mas existem muitos brasileiros que moram fora, começaram a me acompanhar no Instagram e falaram: olha, aqui eu tô no subemprego. Por exemplo, em Londres, a gente foi fazer um evento lá, a formação Mulher Milionária em Londres, para vários brasileiros, e lá eu escutei muito: Mica, eu trabalhava aqui limpando o banheiro. E não que seja errado, nada disso, mas quem quer trabalhar dessa forma? Lá não Sim. era uma opção, não era, na verdade, uma escolha. Ela não escolhe fazer isso, ela tem que fazer isso para conseguir se sustentar em outro país. Então essas pessoas que moram fora, começaram a me procurar para trabalhar com o digital também. Então não importa se ela está em Londres, se está nos Estados Unidos, se está, sei lá, na França ou no interior do Piauí, ou aqui em São Paulo, não importa. É qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. A internet está aqui na palma da nossa mão. Você não precisa sair de casa, não precisa fazer absolutamente nada. Então é só trabalhar com o que você tem em mãos utilizando o digital. Os seus cursos você também traduz para outros idiomas? Para Não, outras pessoas comprarem? não é em outro idioma, é somente para brasileiros, mas brasileiros que também moram fora. Por isso, mais de 90 países. Por isso é em mais de 90 países que a gente tem essa galera aí. Que legal. Que tipo de transformação você já viu entre suas alunas após aplicarem seu método? A transformação desde o básico, que é ter comida na geladeira, que é às vezes comprar uma geladeira, comprar um fogão, reformar a casa, ou comprar uma Porsche, comprar uma viagem em família. Eu até falo que não importa o que você quer fazer, existe uma transformação que você precisa alcançar. E a transformação para você pode não ser a mesma que a minha. Às vezes a pessoa só quer ter uma vida mais tranquila, não quer nem viajar, só quer ter uma vida mais confortável e não se preocupar com as contas no fim do mês. Ou a pessoa quer um carro de luxo e tá tudo bem, quer uma bolsa de luxo, que era um sonho e tá tudo bem, quer viajar, quer comprar uma casa. Então, existem inúmeros sonhos aí que as pessoas conseguiram alcançar através do método Mulher Milionária. Nossa, impactante. E eu acho isso muito legal, né? Como eu te falei antes da gente começar, eu tenho um movimento de mulheres em vários lugares e eu acho muito legal, né, a gente poder levar isso para mulheres, porque a gente sabe que existem muitas mulheres hoje, principalmente mães, né, que não Sim. conseguem trabalhar fora porque tem os filhos. E eu fico muito impactada quando eu vejo até mães criando conteúdos com seus filhos, né, dentro de casa, e crescendo ali, porque elas transformam aquilo que é pesado, que a gente sabe que é pesado, quem é mãe, até quem é mulher, que está ali, casou, construiu, está construindo uma família, e sabe quanto é pesar dia a dia? Porque a gente tem que organizar nossa casa, a gente tem que Sim. administrar nossa casa, a gente tem que administrar nossos negócios, a gente tem que administrar outras coisas, a gente tem que administrar nossos filhos, se nós temos filhos, e a gente sabe o quanto que é difícil, às vezes, e até estressante. Mas eu vejo isso na internet, as mulheres transformando isso Em conteúdo? em conteúdo, Sim. e é muito legal. E qual é o papel das redes sociais na sua estratégia de negócios? O papel das redes sociais é um papel fundamental. Inclusive, se não fosse o Instagram,
a gente não teria o que a gente tem hoje. Então, o Instagram me possibilitou mudar de vida, alcançar mais pessoas, vender os meus treinamentos, me conectar com o meu público. É por lá que a gente faz essa conexão e depois vende. Eu sempre falo que não existe uma venda sem conectar primeiro. Não existe um perfil muito empresarial, sabe? Que venda muito. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Não é simplesmente com, eu quero te vender isso aqui, ó. Esse aqui é o meu produto, compre. Não, não é isso. Elas se conectam com a Mica porque elas veem que a Mica veio de vendedora de tortinha na rua até uma empresária multimilionária e que principalmente não mudou a essência. Que da mesma forma que eu posto os meus stories quando eu tô viajando o mundo afora, eu posto também quando eu tô na casa da minha avó comendo pé de galinha, dançando forró no mato, sabe? Porque a gente tem uma família muito humilde e eu não escondo nada disso. Então a gente vai, eu posto, a gente vai para algum lugar chique, um restaurante chique, eu também posto. Então mostrar toda a vida, assim, por trás da Micaele Gomes empresária e mostrar somente a Mica, sabe? Então quando eu mostro a Mica, elas se conectam muito e depois, consequentemente, compram os meus produtos. E sendo bem sincera, né? Quando a gente volta ali na nossa naturalidade ali, sai desse meio, como é que eu posso falar, mais chique? É legal estar em restaurantes bons, em lugares bons, mas quando a gente está naquele aconchego, a gente sendo a gente mesmo, Aham. eu acho muito bom. É Eu a acho melhor coisa. muito legal. Às vezes eu abro mão de ir para outros lugares, até para outros países. Aí eu falo para meu marido, não, vamos passar Natal com os nossos familiares, Sim. ali no nosso espaço. A gente volta, porque a gente não é de São Paulo, a gente volta para a cidade para ter aquele momento aconchegante com os familiares, aquela humildade, né? Sim. E é bem aconchegante. E o mini curso gratuito que você oferece é voltado para quem está começando? Sim, o mini curso, para ser bem sincera, é uma estratégia de marketing também. Então, o mini curso é uma aula de 10 minutos, mais ou menos 10 a 15 minutos, onde eu falo sobre o digital, onde eu falo quais são as possibilidades, onde eu explico e eu abro a mente das pessoas. Olha, o digital funciona dessa forma. Por isso, um mini curso gratuito. Mas no final dele, eu faço pitch de vendas. Então, no final do mini curso, eu falo, se você quiser realmente ter acesso a todas as estratégias, ter acesso a mais de 16 profissões que existem dentro do meu curso, ter acesso a um conteúdo que vai te ensinar a criar o seu produto, você pode clicar aqui nesse link e eu vou te direcionar. Aí a pessoa já recebe o treinamento na hora, é instantâneo. Ela pagou, recebe o curso e já pode começar. Que legal. E na verdade, o que o seu curso aborda? Meu curso aborda 3 pilares, que são afiliados, que é como eu comecei, então eu mostro que elas podem vender o treinamento, o curso de outras pessoas. O segundo pilar é o pilar sobre criar o próprio infoproduto, então eu ensino a mulher a se tornar infoprodutora. Exemplo, uma pessoa que trabalha com maquiagem e quer criar um treinamento dela para outras maquiadoras. Então eu te ensino a criar esse curso também. E o terceiro pilar são as outras profissões, por exemplo, social media, gestor de tráfego, copy, várias outras profissões que estão aí no digital e que inclusive tem uma demanda muito grande, né? As pessoas procuram muito por essas profissões. Então eu treino as pessoas para que elas entrem ali no mercado e prestem serviço. E como você concilia sua rotina pessoal com essa agenda de empresária e palestrante internacional? Eu confesso para você que é um pouco complicado, viu? Às vezes dá saudade de casa, às vezes a gente só quer ficar em casa um pouquinho, descansar. E a gente vai levando. A gente vai, uma hora tá em casa, e quando eu tô em casa eu tento desligar um pouco mais, eu dou atenção para os meus familiares, para o meu noivo, eu fico realmente presente. Porque hoje, com essa questão da internet, a gente tá o tempo inteiro aqui, né? Às vezes tá almoçando, mas tá no celular. Tá conversando em família, mas tá no celular. Então eu tento me tornar uma pessoa mais presente ainda, literalmente. Presente no momento que tá acontecendo. E quando eu vou viajar, eu viajo sempre com meu noivo também, ele é meu coprodutor. Então, a gente tá sempre junto, trabalhando, a gente tá se divertindo também, então é tranquilo. É complicado, mas é tranquilo ao mesmo tempo, entende? Eu entendo. No meu caso, como eu participo de um monte de eventos de mulheres e às vezes é só mulher que tem que ir, às vezes meu marido não vai, ele fica
muito Hum, ciúme de tempo com ele. E aí eu fico nessa correria, grava, faz isso, aí eu tenho que ir pra lá pra administradora fazer a sim, propaganda, gravar vídeo, e grava ali, grava aqui. E aí às vezes eu tenho que. Aí eu consegui organizar minha agenda e falar assim, não, eu tenho 2 dias que eu dou uma pausa, e eu marco fica. nesses dias e fico ali, oi, tô Sim. aqui, tá tudo certo, enfim. Tanto é que a viagem que eu vou fazer pra Suíça, ele vai junto. Ele não vai poder estar dentro, mas ele vai Mas é junto da pra depois a gente pertinho. já fazer uma viagem ali, Itália, esses lugares Legal. assim. Enfim. Mas, Micaele, você quer deixar uma mensagem, já que a gente está finalizando? Eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres, para as pessoas também que se quiserem adquirir o seu curso, onde comprar, né? Certo. E aí tá esse passo a passo com você, para você fazer outras mulheres alavancarem assim como você. Olha só, se hoje você é uma mulher comum, que não aguenta mais o CLT, que não aguenta mais ganhar um salário que na verdade mal paga as suas contas, você pode me encontrar através do @Micaele, com K e 2 Ls, underline Gomes lá no Instagram. Pode me mandar uma mensagem no direct, eu vou te responder, ou então você pode clicar no link da bio e estará lá o mini curso gratuito, o link também para o treinamento, você consegue se inscrever através desses links. E uma mensagem final para você que quer começar no digital, mas que ainda tá com medo, que ainda acha que não tem tudo em mãos, que ainda, enfim, tá procrastinando essa ideia, é que faça com que você tenha em mãos, porque todo profissional já foi iniciante um dia. Então você não vai começar no topo, você vai começar do zero e é do zero mesmo. A gente vai prosseguindo conforme a gente vai entendendo, conforme a gente vai querendo melhorar. Então comece com o que você tem em mãos. Finalizando, Micaela, gratidão pela sua presença, gratidão por ter topado o desafio, gratidão pela sua humildade. Você respondeu à equipe do programa aqui rapidamente e assim como você falou na entrevista, certeza, se você quiser comprar o produto da Micaele, ela vai responder também você lá no direct dela e que Deus abençoe a sua vida, Amém. que você possa progredir cada vez mais e eu tenho certeza que Deus ouve seu coração e eu tenho certeza que Deus, né, vê a humildade, vê seu coração, vê a sua determinação desde antes de bombar no digital e que Deus abençoe sua vida, sua família Amém. e que você continue com essa mente maravilhosa de não ouvir Obrigada. pessoas negativas e acreditar apenas em você. Sim, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom participar. Obrigada. E pessoal, eu agradeço pela presença de vocês. E se você quiser comprar o produto da Micaele, você sabe onde encontrar ela, assim como ela já falou. Também pode chamar ela no direct, né? E desejo para vocês um final de tarde abençoado. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. E nos encontramos no próximo programa. E até mais.